Vamos lá então, meus caros. É nóis. Direitinho, é isso daí, tranquilinhos. Olha lá então, hein? Estamos falando então sobre as frações próprias, não é verdade? Deixa eu fazer um comunicado aqui, pessoas. Isso aqui. Isso aqui é o número um, professor. Sim, é o número um. Isto é um inteiro, não é um real inteiro, não é um inteiro. Isto é um número. Quando passamos o traço aqui, que ele também pode ser na diagonal, nós já vimos. E aí ele passa a se tornar uma fração. Nesse caso, uma fração própria. Por que uma fração própria, professor? Exatamente porque o número de cima é maior que o número, é menor que o número de baixo, não é verdade? Olha lá, o 1zinho e aqui é o 4. No caso aqui, então, é uma fração própria. E aí eu já vi na aulinha ali que aqui é o numerador, aqui é o denominador, que isso pode aparecer assim nessas plataformas loucas, não sei porque cada um quer usar um tipo de aparelho, né? E aí ele pode aparecer assim. E se eu fosse pintar essa fração, se eu fosse representar essa fração de forma geométrica, tá aqui o meu desenho bonitinho, não importa qual é o seu desenho, desde que você olhe lá o tal do D, o que divide. Quem? Denominador é o que começa com a letra D. Ele divide, ele pediu para eu dividir em 4 partes. Nossa, ficou meio bagunçado meu desenho, hein? Mas tudo bem. Ficou 4 partes. Bingo! Então eu começo com o denominador. O denominador é o que começa com a letra D. É o número de baixo de uma fração ou que vem depois. E ele pediu para eu dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Quantas partes que eu pinto? O numerador é o número de partes que eu irei tomar. Então eu vou pintar uma única partezinha. Por isso que eu começo primeiro com o denominador. Eu começo dividindo. Porque aí depois eu posso pegar a parte que é o numerador. Né? Como é que eu vou pegar a parte? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar essa parte para o paciente se eu não dividir o comprimido? Então, primeiro eu começo com o denominador. Olha lá como é que ficou. Então, se eu fosse medicar um paciente, só mais uma representaçãozinha aqui para a enfermagem. Se o médico chegasse para você e falasse assim: meu caro técnico de enfermagem, meu caro auxiliar de enfermagem, dê lá 1/4 de comprimido para aquele paciente. Vai lá, ó, pega esse comprimidão aqui, ó, e dê 1/4 de comprimido para aquele paciente. Bom, 1/4, eu não lembro como é que fala. Ele é 1/4, né? Então eu tenho que dividir, porque o denominador está embaixo. Veio 1 primeiro, né? Veio 1 primeiro, então eu pego, divido em 4 partes iguais e dou essa partezinha para o paciente. Então, quando o médico falar, olha, medica aquele paciente com 1/4 de Capotem. Medica o senhor Antônio com 1/4 de Novalgina. É essa parte que você vai dar para o paciente. Entende? Por isso que nós estamos aprendendo frações. Ok, pessoas, então isto é 1/4, 1/4. Aí eu estava dizendo aqui, olha, que aqui era o número 1, né? Comecei assim a aulinha, né? E aqui eu vou passar um traço, virou uma fração, e aqui eu coloco o número 1 novamente. Agora eu coloquei o número 1 novamente, pessoas. E agora? Bom, vou começar assim. Eu sei que essa fraçãozinha também pode aparecer
assim, não é verdade? Como é que eu leio essa fração? 1 sobre 1. 1 sobre 1. Entende por que a gente não fala de uma maneira matemática? Às vezes, se nós não soubermos, eu sei que é 1 sobre 1. E se eu fosse desenhar esta fração? Se eu fosse representar ela de uma forma geométrica? Vamos lá. Vamos fazer um comprimido. Quem que é o denominador? Esse aqui. Quem que é o numerador? Esse aqui. Bom, eu começo primeiro com o denominador. Então, o denominador, que começa com a letra D, que é o número de baixo, ele pediu para eu dividir em quantas partes? Uma. Já tá uma, professor. Já tá uma. Já é um. Se eu passar um traço aqui, eu estou dividindo em 2. Então, já está em 1. Bom, verdade. Já está em 1, então não dá para me dividir. Como é que eu vou dividir? É 1. Você ganha um chocolate para você. Você vai ficar com o chocolate inteiro, não está dividindo. Ah, diferente. Olha, tem um chocolate que será dividido entre você e o seu irmão, entre você e o seu marido, entre você e o seu namorado, enfim. Aí está dividindo, né? Você e mais uma pessoa. Nesse caso aqui, é para dividir em 1. É só inteiro para você, tudo para você. Tudo que é dividido por 1 é ele mesmo. Não é verdade? Olha só, eu tenho uma bala. E eu vou chupar essa bala, eu vou chupar uma bala. Ela é só minha, não tenho que dividir nada para ninguém, né? Tudo, por isso que tudo dividido por 1 é ele mesmo. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Até fazer aqui, ó. 100 dividido por 1. Estou fazendo isso porque toda fração ela é uma divisão. Denominador não é o que divide. 100 dividido por 100, só aqui para fazer uma representaçãozinha. É 1. 1 vezes 100, 100 para 100, nada. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Não é verdade? Todo número dividido por ele mesmo é 1. Por isso que se eu tenho o 1, eu não vou dividir. 1 dividido por 1, quanto é? Eu tenho uma bala e vou dar para uma pessoa. Essa pessoa vai ficar com uma bala. 1 vezes 1, 1 para 1, nada. Não é verdade? Por isso que aqui, voltando um pouquinho, o denominador, que começa com a letra D, ele divide, ele pediu para eu dividir em uma parte. Já está uma parte, então não vou dividir. Quantas partes que eu pinto, então? Vamos lá para o numerador, né? Entendeu bonitinho? Então vamos para o numerador. Quantas partes que é para mim pintar? Uma parte. E toda essa parte aqui, professor. Bingo. Dou esse comprimido inteiro. Era para pintar de vermelho, né? Dou esse comprimido inteiro para o paciente. Por isso que quando nós falamos 1, não vai númerozinho embaixo. Então, quando você ver uma fração, um número assim, é 1 inteiro. Isso aqui é o número 1. Quando você vê, é um número inteiro. Se você ver isso, é o 2 inteiros. Inteiros. Se você ver lá o 8, é 8 inteiros. 8 comprimido inteiro, 8 balas inteiras. Por isso que não vai número embaixo. Por isso que uma fração, vem aqui, ó, para você entender 100% agora, ó. 2 sobre 2, que também pode ser escrita desta forma. Bingo. Vamos lá? Vamos com calma. Vamos lá, professor. Ó, o denominador eu já sei que é esse, o numerador eu já sei que é esse. Vamos começar com o denominador, que é assim que começa. Então, eu vou pegar aqui de novo uma bala, né? Denominador, que começa com a letra D, ele pede para que eu divida em quantas partes? 2. Olha lá, diferente daqui de cima, né? Já era 1, já está 1. Então, eu faço meu desenho e depois eu vou dividir. E aqui, quantas partes aqui o denominador pediu para eu dividir? Lá foi 1. E aqui? Aqui é 2. 1, 2. Quantas partes que é o numerador quer que eu tomo, quer que eu pinte? É bem assim, pessoas. Ele pede para eu pintar 1,
e pede para eu pintar duas. Uma, duas, uma, duas. Pronto. Não tenho que dar o comprimido inteiro para o paciente? Não é verdade? Por isso que aqui nós escrevemos apenas o número 2. Estou dando duas partes, 2 inteiros. Entende, pessoas? Entende aí a situação? Por isso que aqui é só o número 1. Por isso que nós vemos alguns números que é só isso. É só isto, é só isto, é só isto e assim por diante. É lá um 100, enfim, qualquer número. E ele não tem traço embaixo, significa que ele é inteiro. A fração, ela é do conjunto, não sei se vocês se lembram, ela é do conjunto dos números racionais, são números divididos. Quando é número inteiro, aí é dos números naturais, dos números inteiros, tá bom? É dos números inteiros. Números inteiros é esse que aparece assim, aparece só ele. Ganhou um tracinho aqui, ganhou um tracinho na diagonal, que eu já aprendi que pode aparecer das duas formas, então é uma fração. E a fração, que é algo dividido, é algo fracionário, pertence ao conjunto dos números racionais. Mas essa parte nós não vamos nem estudar, tá bom, pessoas? O importante mesmo aqui para nós é a fração. Só fiz essa partezinha para você entender que quando você ver só este, nós vamos ver daqui a pouco com mais propriedade, quando você vê só o número, é um inteiro. É um inteiro. Quando você vê um tracinho aqui, ou de assim, é porque ele está dizendo que é para dividir. Por isso que o número de baixo chama denominador e o número de cima chama numerador. Esse é o número que nós dividiremos o comprimido, o chocolate ou a bala, e essa é a parte que nós tomemos. Olha lá, mais uma representação aqui, ó. 3 sobre 3. 3 sobre 3, ou 3 terços. Já sei que esse é o numerador, esse é o denominador. Vamos representá-la de uma maneira geométrica rapidamente? Opa, vou fazer aqui um desenho agora assim. Vou lá, o denominador pediu para eu dividir em quantas partes? 3. Bingo. Ó, 1, 2, 3. Contem. Isso vai fazer com que você nunca erre na sua prova, no seu problema, no seu processo seletivo futuramente. 1, 2, 3. Quantas partes que eu pinto? Que é o numerador, pediu para eu pintar quantas partes? 1, 2, 3 partes. Ui, dei o chocolate inteiro, né? Dei o remédio inteiro para o paciente. Por isso que isso aqui é 3 inteiros. Por isso que eu não preciso escrever 3 sobre 3. Todo número que é sobre ele mesmo é o número inteiro. É o número inteiro. Então, esse 3 essa fração 3 sobre 3 é o 3. Eu só preciso escrever 3. Por isso, porque ele é inteiro. Não divido ele mesmo, né? Porque daria 1, e é 1 inteiro. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 1 inteiro. Tá bom? Ó, tá dando para entender, meus queridos? É por isso que surgiu lá atrás esse conjunto de frações, de números fracionários. Ok, meus queridos, está dando para interpretar bonitinho? Espero que sim. Essa fração é frações, olha lá, escreve aí no caderninho. Frações iguais a um inteiro. Quando você vê um número sobre outro, é frações iguais a um número inteiro. Por isso que eu posso escrever só um número. Não preciso nem escrever nenhum número embaixo. Isso aqui entrou de gaiato. Fechou, queridos?
Esta é uma fração que representa um número inteiro. Por isso que eu posso deletar isso aqui de baixo. Certo? Bingo! Estou dando 3 partes, 1, 2, 3, para o paciente, né? Esse comprimido e esse comprimido, é 3 inteiros. Então, 3, usando o exemplo do 3, ficou só ele. Não é isso? 1, 2, 3 comprimidos? Não é isso? Se tivesse o número aqui embaixo, que ficaria 3 sobre 3, seria um desenho só. Quantas partes que eu divido? 1, 2, 3. Quantas partes que eu tomo? 1, 2, 3. Por isso que quando você vê um número, ele não tem outro númerozinho embaixo, a não ser no caso das frações. Tá dando para entender, meus queridos? Tá conseguindo entender bonitinho até aqui? Nós teremos exercícios, ok? Só para explicar direitinho, então, uma fração quando ela representa um número inteiro. Estou falando isso porque logo mais nós vamos ver isso daqui, ó. Ela pode aparecer aqui, ó. 1 e 2 quartos. Ela pode aparecer também desse jeito aqui, ó. Nada mais é do que 1 inteiro e 2 quartos de um outro comprimido. Nós vamos ver isso com mais propriedades. Por enquanto, quero que vocês gravem o que é uma fração imprópria. Vai escrever aí na colinha. Agora vem na cola com o professor, né? Vamos lá, pessoas. Lápis e caderno na mão. Por favor, né? Anotem aí no celular, sei lá, na agenda, né? Mas fração imprópria, eu vou até escrever junto com vocês aqui, para que dê tempo de vocês escreverem, tá bom? Quem ainda não tá postos com as coisas na mão, vá pegar, ou pause o vídeo e escreva aí no seu celular mesmo, né? Tem gente acompanhando pelo celular. Apagou a lousa. Apagou a lousa. Então aqui, pessoas, ditado, vem comigo, deixa aí anotado, é a sua cola da prova. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Ai, não combinei na lousa, né? Enfim, isso aqui eu preciso que vocês deixem anotado no caderno. Eu escrevi junto só para que vocês tenham tempo de escrever, né? Para me dar sequência aqui na aula. Então, fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Já vi isso. Quem que é o numerador? É o de cima. Então, ele tem que ser menor que o denominador. Olha lá, ele não é menorzinho? Isto é uma fração própria. Bingo, pessoas. Depois uma fração que representa número inteiro. Escrevendo rapidinho para acompanhar vocês. Número inteiro é quando ele mesmo está embaixo. Mesmo está embaixo. Estou escrevendo aqui só mesmo, tá bom? Para acompanhar vocês. Ou seja, quando ele mesmo está embaixo, e aí é uma representação de um número inteiro. Fração que representa número inteiro é quando ele mesmo está embaixo. Ou seja, quando ele é o numerador e quando ele é
o mesmo número no denominador, do tipo, esta é uma fração que representa números inteiros, não é verdade? Se eu fosse fazer um desenho, né, eu dividiria em duas partes e pegaria quantas partes do numerador? Ficou comprimido inteiro. Peguei essa parte e essa parte, ficou comprimido inteiro, certo? Por isso que isto é número inteiro. Por isso que uma fração, quando ela tem o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, ela representa uma fração de número inteiro, tá bom? Fração que representa número inteiro. Ok, pessoinhas? Tranquilinhos até aqui sobre fração própria, fração com número inteiro, fração que representa o número inteiro, né? E o que significa cada partezinha, como desenha cada partezinha. Tudo tranquilinho até aqui? Tudo de boa até aqui? Tranquilinho para vocês? Na fé em Deus? Bingo! Vem aqui, professor. Vem aqui, professor. Olha lá, meus queridos, meus caros, pessoas, prestem bem atenção. Eu estarei com vocês sempre para tirar dúvidas. Eu sempre vou com calma, tá bom? Fiquem tranquilos, tá bom? Olha só, a fração de número, a fração própria, é exatamente quando você consegue representar ela de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem suave, não é verdade? Já vi com uma fração própria. Ah, meu Deus do céu, e se eu fosse fazer essa fraçãozinha aqui, ó? Como que eu digo ela? 6 sobre 5. Vou fazer um desenhão aqui, grandão, né? Olha que facinho. 1, 2, 3, 4, porque estou dividindo em 6 partes, porque esse é o denominador e esse é o numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas partes que eu pinto? O numerador? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Consigo pintar ela de uma maneira suave. Vou dar toda essa partezinha para o paciente, né? É um que está fracionado, não é mesmo? Está fracionado, por isso que ele não é inteiro, por isso que ele tem esse tracinho aqui ou na diagonal. Então, é algo que eu vou pegar, dividir em 6 partes e vou dar 5 partes para o paciente. Porque cada partezinha dessa vai ter uma quantidade, olha lá. Então, presta atenção, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Imagine um comprimido de 60 miligramas. E o médico pediu para que você dê para o paciente apenas 50 miligramas. Porém, na farmácia tem esse comprimidão inteiro de 60. Então, você vai dividir ele em 6 partes e dar só 5. É isso que nós vamos ver aí nos probleminhas mais pra frente. Então, é fácil representar uma fração própria. É fácil representar uma fração de número inteiro. Oh, professor, isso aí agora ficou suave. Suave. Não é mesmo, meus caros? Nós vamos fazer exercício. Vou deixar no final da aula exercício. Professor, então tá suave. Então, por favor, meus queridos, tente pintar essa. Nós estamos pintando, viu? E é assim mesmo. Então, tente pintar esta fraçãozinha aqui, ó. 2 é o denominador e o 4 é o numerador. Essa fração é 4 sobre 2. Esta fração é 4 sobre 2. Já vi também que ela pode aparecer assim. Professor, existe fração assim? Existe. Existe. Por que não? E aí eu vou pedir para vocês pintar essa fração. Vamos lá, vamos representar. Tá fácil, tá suave, né? Quem que é o denominador aqui nessa fraçãozinha? É o número 2. Quem que é o numerador aqui nessa fraçãozinha? O número 4, né? Esse aqui é o denominador, esse aqui é o numerador. Vamos pintar? O denominador pediu para eu dividir em quantas partes? 2. Vamos pegar lá o desenho. 2 partes. Opa!
Opa! Denominador que começa com a letra D e D começa de divisão, então eu divido. Denominador é o que divide, é o número aqui de baixo. Ele pede para dividir em quantas partes? 2. 1, 2. Agora vamos para o numerador. O numerador é o número de partes que eu vou tomar, que eu vou pintar. Vamos pintar quantas partes? 4. Então, pera lá, pera aqui, deu uma confusãozinha. Quantas partes que eu tenho que pintar? O numerador? 4. Vou tentar, né, professor? Vamos lá, então. 1, 2. Caramba. Mas ele falou 4, o numerador é 4. Bom, pera lá. O denominador divide, eu já estou vendo aqui, eu dividi, denominador é o número 2, dividi em duas partes. Tudo que eu divido no meio, eu divido em duas partes. O numerador pediu para que eu tomasse 4 partes. O numerador é 4. Eu pintei uma, eu pintei duas, está faltando mais duas. Na próxima aula, meus queridos. Até! Tentem resolver aí.